primeiros períodos eu tinha uma bolsa que era só para quem está entrando na universidade, né? E aí eu precisava muito de uma bolsa e eu vi o edital do PET aberto. E aí eu li o edital e achei a proposta muito, muito interessante, assim, né? Porque a proposta do PET é de uma socialização de conhecimentos, né? Por isso que o nome é Conexões de Saberes. E ele visa integrar o conhecimento que a gente produz na universidade com a sociedade. E aí foi amor à primeira vista, enfim, eu tentei a bolsa e tinha tudo a ver comigo e eu entrei e estou nela há quase 2 anos. A gente desenvolve um trabalho de história oral, né, que é a história que não precisa necessariamente ter documentos escritos. E a gente trabalha também com outro conceito que é da história que é renegada pela história oficial, pela grande história, né, pela história com H maiúsculo. E a gente procura organizações sociais que tenham atuação nesses bairros para a gente ter um ponto de partida, né? No caso, hoje a gente trabalha com escolas de samba. Aí o nosso maior trabalho hoje é com a escola de samba que se chama Cubango, que é num bairro que se chama Cubango, né, aqui de Niterói. E a gente procura pessoas que acompanham a história da Cubango, acompanham, né, a formação da Cubango, o desenvolvimento da Cubango e faz entrevistas com essas pessoas para poder ter relatos e fontes históricas para pensar a história desse local, né, e pensar a importância desse local para a cidade, enfim, que é uma história que, em geral, ela não é contemplada, né? Se tu pensar aí numa história de uma escola de samba, tu vai sempre pensar assim, porque o carnaval, porque o desfile, porque carro alegórico, porque ganhou, porque perdeu. E a gente está procurando um outro lado, assim, né? O lado humano, o lado daquela escola, porque aquela escola é feita de pessoas, muda a vida das pessoas. Tem um site, né, que a gente coloca os frutos desse trabalho, né? A gente faz algumas sessões. Então a gente tem uma proposta que chama Mapa de Memórias, que a gente pega a entrevista e recorta delas, né, das entrevistas, partes nas quais as pessoas falam sobre o bairro. Porque eu morava aqui, aí me mudei para lá, e nesse lugar aqui a gente fazia festas e aí a gente pega e localiza essas memórias em um mapa. E aqui até onde tem aquela padaria ali, no tempo de criança, era tudo horta. Aí tem o Memória Musical, que é quando a gente entrevista antigos compositores, antigos cantores, né, das escolas de samba, e eles relembram sambas que são esquecidos. A gente pega fragmentos desses sambas que durante as entrevistas os sambistas lembram e cantam. Não, era sobre o mundo mágico. O samba que evoluindo num turbilhão de alegria, a Cubango se transforma nesse dia, no mundo de... A gente tem uma seção de acervo no nosso site que a gente disponibiliza o áudio da entrevista na íntegra, que a gente acredita que se a gente quer disponibilizar uma fonte, a gente precisa disponibilizar ela como ela foi feita, com o mínimo de interferência possível, né? Para a pessoa que quiser estudar aquele lugar, para ela poder ter lá aquela entrevista na íntegra, aquela fonte que a gente chama em história, a gente chama de fonte. E a gente tenta sempre relacionar essas entrevistas com outras coisas para poder tentar, né, construir e auxiliar as próprias pessoas daquele bairro a construir a sua perspectiva sobre a história daquele bairro. Justamente porque a ideia do programa é que todo mundo que está aqui construa a sua trajetória e o seu ofício de historiador juntos, né? Inclusive o próprio tutor. Que a gente possa aprendendo uns com os outros e podendo, né, ensinar outras pessoas, enfim, fazer esse diálogo ser um diálogo de extensão mesmo, né? Esse encontro é o encontro interno dos PETs da UF, para a gente poder ver os outros PETs e entender qual o trabalho que os outros realizam também, né? Para a gente poder
fazer a nossa experiência de grupos pet cada vez melhor.